Então, acho que nós podemos começar, né? Tudo certo, professor. Tá. O de Carlos, você pode já compartilhar a tela só para eu fazer a breve apresentação de vocês? Só um minuto. Tá mostrando nossos gráficos. Eilade de Carlos, acho que está com algum eco. Acho que não tem que baixar aqui o áudio da tela de Carlos. Para ficar só o microfone. Né? Igual de tudo. Um microfone e um áudio, né? Para ficar só. Dos dois, nesse caso. Está escutando agora? Agora sim. Ótimo. Obrigada. Tá. Vou começar a apresentação aqui, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, tá? Gostaria de agradecer imensamente o aceite do convite, da participação dos professores Luiz Fernando Reinoso, né, que professor foi nosso colega, né, passou aqui pelo Campus Óbidos, né, contribuiu imensamente aqui no campo da computação, aqui no nosso campus, né, no nosso IFPA como um todo. Agradeço ao professor Gil Percival também por aceitar também participar da banca, né, por também aceitar trabalhar como co-orientador do trabalho. Aí, hoje à tarde, né, foi verdade, né, não coincidiu, né, professor? Eu estava em Santarém, eu estava por aqui. É que as férias aqui é diferente da de vocês, a gente tira 30 dias agora. Pois é. Entendeu? Uma outra oportunidade, professor. Então, hoje à tarde nós iremos ter outra apresentação do trabalho Desenvolvimento do jogo A Caçada pela Verdade, né, para a valorização das desobediências, de autoria, né, do Vicente Ed Carlos de Santana Souza e Laisa Grazela da Silva Leão, tá, sob orientação do professor Antônio Galvão e com a orientação do professor John Percival Rodrigues Linhares. A dinâmica seguirá da seguinte maneira, né, nós teremos a primeira parte com a apresentação dos autores, né, entre 20 e 30 minutos para fazer a apresentação. Depois nós teremos a arguição, né, pela banca avaliadora, professor Luiz e professor Gil Percival, que já estão munidos, né, da ficha de avaliação. Depois nós iremos nos reunir, nós três, né, só para fecharmos a nota final da dupla. Tá? Então, de Carlos e Laisa, a palavra é de vocês, tá bom? Boa apresentação. Obrigado. Certo, professor. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Angel, nosso professor orientador. Boa tarde à banca, principalmente. E aos demais presentes aqui que puderam, na verdade, tirar um tempo do seu dia para prestigiar nossa apresentação. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Desenvolvimento do jogo A Caçada pela Verdade, para a valorização das lendas obediências, trabalho este orientado pelo professor Angel Pena Galvão e co-orientado pelo professor John Percival Rodrigues Linhares. Dando uma pequena introdução sobre o que seria o nosso projeto, ele é um jogo digital desenvolvido como um RPG de aventura com perspectiva top-down. Ele vai ser voltado principalmente para a valorização das lendas urbanas obediências. O jogo ele traz como diferencial essa especificidade, trazendo as narrativas obediências, essas lendas urbanas, como narrativa principal do jogo. O nosso trabalho ele traz três justificativas principais. Primeiro, o potencial da gamificação como ferramenta pedagógica. De acordo com Jenny McGonigal, uma das nossas referências, sendo autora e designer de jogos, ela demonstra que jogos bem projetados têm a capacidade de engajar usuários a experiências significativas, promovendo o aprendizado reflexivo.
Embora o nosso projeto ele não tenha o objetivo exclusivo de trazer aprendizado, essa característica acaba sendo uma consequência da jogabilidade. O segundo ponto seria o uso de linguagens contemporâneas para a valorização da valorização cultural. Querendo ou não, as novas gerações elas acabam se comunicando muito mais através das mídias digitais. E ignorar esse fato pode ser um erro. Então, o jogo ele surge como uma forma de contar essas narrativas, esse patrimônio material, de uma nova forma para essa nova geração. E o terceiro ponto seria o fortalecimento da identidade cultural e local e regional. Como, por exemplo, nós temos a lenda da noiva do museu, ou como também é conhecida a noiva do candelabro, que é uma das lendas mais famosas da nossa cidade e vai servir como base narrativa para o nosso jogo. E é uma lenda que não merece apenas reconhecimento, mas propagação através de novas estratégias. Boa tarde a todos da banca e os demais presentes. O nosso trabalho traz como objetivo geral desenvolver um jogo digital para a valorização das lendas obtenses, mas com 3 objetivos em específico, que é utilizar as lendas locais como base narrativa para criar uma experiência lúdica e educativa, desenvolver um RPG top-down usando a Godot, Edney e metodologias ágeis, e avaliar a viabilidade técnica e a imersão através de testes funcionais. Entrando na nossa metodologia agora, a gente vai trazer um pouco para vocês sobre a nossa abordagem de processo. O nosso projeto segue uma abordagem mista, que combina elementos qualitativos e quantitativos para oferecer uma análise mais abrangente dos dados. A nossa abordagem qualitativa envolveu a revisão bibliográfica sistemática sobre políticas culturais, tais como o marco legal dos jogos eletrônicos e o game design, bem como uma análise documental sobre as leis municipais, federais e estaduais, que estão relacionadas à cultura e ao desenvolvimento de jogos. Aqui trazemos também para vocês sobre a nossa abordagem quantitativa, que consistiu numa elaboração de um questionário aos jogadores que tiveram contato com o nosso protótipo alfa durante a semana integradora que tivemos aqui no campus. Foram feitas algumas perguntas e trouxemos 3 aqui para vocês, com os gráficos, tendo uma delas a intenção dos participantes jogar a nossa versão final do jogo, uma avaliação de como seria o envolvimento narrativo do jogo e, por último, uma avaliação da intuitividade dos controles. Foram feitas, no total, 8 perguntas no questionário e tivemos um total de 34 participantes, onde nós temos todos os resultados com gráficos na nossa documentação, caso alguém queira ter acesso. Continuando a nossa metodologia, mas indo para o método de desenvolvimento, nós fizemos uso do método RAD, um método de desenvolvimento rápido de aplicações, que foca em ciclos iterativos e na construção ágil de protótipos. Durante todo o processo de desenvolvimento, nós tivemos 5 ciclos documentados até então, pelo menos, se iniciando o primeiro ciclo por volta de setembro de 2024, e focou na fundação técnica, na criação dos sprites, na implementação dos personagens no jogo, assim como a movimentação deles. O segundo foca no sistema de animações, por exemplo, como esses personagens viriam a se movimentar e a velocidade com que fariam isso, e também no menu principal, no menu que disponibiliza 4 botões verticais do lado esquerdo, como o botão jogar, controle, créditos e o botão de sair. E no terceiro ciclo nós focamos nos cenários que tentam trazer certa fidelidade arquitetônica e familiaridade para os jogadores locais e a arquitetura de software. Dentre o terceiro e o quarto ciclo, nós tivemos uma pequena pausa no processo de desenvolvimento, fazendo apenas revisões pontuais, tanto na documentação do projeto, quanto na documentação do projeto de conclusão de curso. E voltando por volta de novembro de 2025, com um foco nas narrativas e no enredo do jogo. No quinto e último ciclo documentado, ele vai focar num polimento visual, fazendo revisões principalmente no menu principal do jogo, adicionando uma estilização a mais, principalmente focando na pixel art, e nos preparando para a apresentação. Nós fizemos uma apresentação
na 10ª Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura, realizada no IFPA Campus Óbidos, da qual tivemos a oportunidade de participar e realizar os testes e a aplicação do questionário aos 34 participantes. Durante todo esse processo de desenvolvimento, nós fizemos uso de ferramentas de software livre, focando na democratização do desenvolvimento, e aqui nós trouxemos alguns exemplos dessas ferramentas, como a Godot Engine, que foi utilizada como motor principal para o desenvolvimento do jogo. Nos primeiros ciclos foi utilizada a sua versão 4.3, mas posteriormente, quanto eram lançadas atualizações, ela também foi atualizada no projeto até a sua versão 4.5. Temos o Lab Sprite, que foi utilizado para a criação dos sprites, das artes digitais criadas especificamente para o jogo, o GIMP para a edição e manipulação de imagens, e Git e GitHub para controle e versionamento de todo o projeto. Bom, falando agora um pouco sobre a nossa modelagem, nós utilizamos a modelagem UML, que ela foi empregada para ser uma ferramenta de planejamento e organização arquitetural do projeto, auxiliando na visualização da estrutura de software antes da implementação. Fora isso, nós também temos os 3 diagramas que a gente vai trazer, que é o diagrama de contexto arquitetural, que foi utilizado para definir os limites do sistema e suas interações com entidades externas, e organizando elas em camadas hierárquicas, enquanto o nosso diagrama de classes foi utilizado para representar a estrutura orientada a objetos do jogo, evidenciando as entidades do sistema e suas relações. E a interação desses relacionamentos. Por último, nós trazemos o diagrama de atividades, que ele foi utilizado para mapear a execução do processo, a execução da gameplay, basicamente, desde o seu início até a conclusão ou o encerramento da sessão. Falando agora sobre o nosso jogo, A Caçada pela Verdade, a gente vai trazer sobre a nossa identidade visual e nossas mecânicas. Bom, o jogo, escolhemos por utilizar pixel art, não apenas por uma questão nostálgica que queremos trazer aos nossos jogadores, trazendo essa estética dos anos 80 e 90, mas também a sensação que os jogadores vão sentir da nostalgia com o jogo, mas também porque a pixel art ela apresenta requisitos de computacionais reduzidos, o que vai fazer com que o nosso jogo seja executado com mais fluidez, até mesmo em computadores com especificações mais modestas. No que se refere às mecânicas dos jogos, nós temos algumas mecânicas já implementadas, como exploração, diálogo e eventos narrativos. Todos eles alinhados com o objetivo principal de valorizar as lendas obediências através dessa imersão nas lendas. No jogador, ele vai poder controlar o nosso personagem principal, que já vamos falar sobre ele, através de um cenário bidimensional e direcionado pelas teclas WASD. Falando um pouco mais sobre a narrativa e personagem. Bom, trazendo um pouco para vocês sobre os nossos personagens e o nosso primeiro capítulo. Bom, como já foi dito, o nosso jogo se passará em um RPG top-down com elementos de visual novel, trazendo essa pixel art, e atualmente nós já temos o nosso enredo completo da história, mas agora nós só temos parcialmente nosso primeiro capítulo introduzido. O nosso jogo se passará em 4 capítulos ao todo. O primeiro já está sendo implementado, que será a introdução ao jogador sobre o que vai acontecer. Nós trazemos também para vocês aqui não só o sprite, mas também uma breve introdução, onde trazemos o sprite do Igor, que será o nosso protagonista, que embarcará numa aventura para resgatar sua amiga Eduarda, que é o nosso segundo sprite mostrado, onde ela teve um contato inesperado com o sobrenatural, que será a nossa noiva do museu, que também aqui, como vocês podem ver, é a Almíria, que é, na verdade, o nome verdadeiro da noiva do museu. O Igor acabará entrando numa jornada que ele vai não só conhecer a história da noiva do museu, como ele vai também entrar em contato com outras lendas, tanto da nossa cidade como 2 regionais. Além do objetivo principal, que é trazer valorização para essas lendas obediências, para essas narrativas municipais, o jogo ele também traz representatividade através da pixel art aos locais históricos, a essa identidade arquitetural, trazendo não apenas representatividade e valorização
para os moradores locais, que poderiam reconhecer esses edifícios através da pixel art, esses edifícios transformados em um conteúdo interativo, mas também uma forma de apresentar para jogadores que nunca tiveram contato direto com a nossa cidade. Aqui, por exemplo, nós temos o sprite do Casarão, como também é conhecido, fazendo referência ao Museu Integrado de Óbidos, que está ligado diretamente à narrativa principal do jogo, por ser a antiga morada da Urmíria, a nossa lenda da Noiva do Museu, ou Noiva do Candelabro, como também é conhecida. Completo seria o do quartel, ou como é conhecido atualmente, a Casa de Cultura de Óbidos. Aqui nós podemos ver todos os detalhes, eles foram feitos pensando em tentar retratar essa arquitetura da melhor forma possível. Todos esses sprites foram feitos, acredito que seja interessante dar notoriedade pelo nosso amigo João Manuel, um colega de turma, que é ilustrador, desenhista e designer. Bom, trazendo agora sobre as considerações, um pouco das nossas considerações finais para vocês, nossos planos futuros em relação ao jogo. Como vocês podem ver, queremos trazer para vocês que nosso jogo já teve uma visibilidade técnica, visto que a gente ganhou o terceiro lugar durante a Semana Integradora no projeto de pesquisa. E também trazendo para vocês a nossa expansão. Como foi dito, só está parcialmente implementado o primeiro capítulo, e ao todo nós temos 4 capítulos que serão implementados no jogo. Então, futuramente, nós teremos não só mais 2 lendas daqui, da nossa cidade, como a gente também quer implementar 2 lendas regionais, para que tanto os jogadores daqui da cidade tenham sua familiaridade com essas lendas, como também jogadores de fora que conhecem também as lendas regionais possam ter contato do jogo e ter acesso a essa familiaridade com as lendas da nossa região. Bom, com a autorização da nossa banca e dos nossos orientadores, a gente gostaria de demonstrar para vocês brevemente o menu do nosso jogo, como ele está atualmente, porque a gente tem uma beta. Atualmente foi falado que os nossos jogadores que fizeram o questionário tiveram contato com a nossa alfa. Atualmente nós temos uma beta que, se for da autorização de todos, nós gostaríamos de demonstrar para vocês, antes de finalizar. Por mim, tudo bem. Até então, acredito que a apresentação esteja disponível só para a janela. Deixa eu trocar. Internet. Todos conseguem ver a apresentação? Aqui nós temos apenas uma demonstração de uma animação utilizando a IA generativa, algo que também é mencionado no nosso TCC, no qual fizemos uso. Aqui no menu principal, nós fizemos pequenas alterações quanto ao menu principal, que também está disponibilizado no nosso trabalho de conclusão de curso, do qual é demonstrado uma tela principal, um menu principal um pouco diferente. Aqui já fizemos a implementação de sprite
do botão, e temos aqui como background, como fundo, uma representatividade de uma travessia fluvial, algo que remete a manifestações culturais da nossa cidade. Acredito que tem acredito que no momento nós temos o que está acontecendo? Nós temos no momento essa tela principal implementada, modificada, por conta das modificações que foram realizadas após a submissão do trabalho. Não vamos ter como fazer uma demonstração da gameplay em si no momento, mas vamos poder mostrar a tela de controle, que vai estar dando uma breve descrição de como seria a utilização dos teclados do próprio computador e a funcionalidade da tela de sair. No momento, temos isso disponível no jogo e acredito que... Bom, atualmente foi falado que está no nosso primeiro capítulo, então tem uma parte da introdução já implementada, mas a gente não quer ainda revelar muita coisa, porque a gente quer justamente que os jogadores terem contato. Mas, por enquanto, se tiverem alguma dúvida, essas são as nossas referências utilizadas na apresentação de hoje. Desde já eu agradeço a cada um que disponibilizou um tempo para ver nossa apresentação e uma boa tarde a cada um de vocês. Desejamos boa tarde a todos e agradecemos pela atenção de todos que tiveram, que puderam dedicar um pouco do seu tempo para nos prestigiar aqui. Muito bem. Obrigado de casa. Obrigado, Laisa, pela apresentação, né? Parabenizo pela dedicação, né? Até durante esse período de orientação, de desenvolvimento do trabalho, tá? Eu acho que vocês foram bem dedicados, né? Que a gente vê a evolução principalmente da pesquisa, né? Desde o momento da apresentação durante a Semana Integradora até hoje, né? Acho que ficamos muito felizes, né? Quando o trabalho foi contemplado com a premiação, né? De terceiro lugar de pesquisa na Semana Integradora, né? Acho que também é muito fruto da dedicação e do trabalho de vocês, né? A premiação que aconteceu, tá? Mas aí nós temos agora a segunda etapa da apresentação do TCC, que agora é a arguição dos membros dos avaliadores, né, dos colegas que aceitaram o convite. E, para gentileza, né, eu convido o nosso professor externo, né, o professor Luiz Fernando Reynoso, para ter a sua palavra, né, para falar sobre suas dúvidas, sobre suas contribuições. Professor Luiz, o senhor pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Rapaz, eu tô com a memória meio ruim. Cheguei a dar aula para vocês, Tudo meio diferente. Chegou sim, professor. Primeiro e segundo semestre, mais ou menos, mas chegou. Foi. Então tá bom, pessoal. Parabéns por chegar nessa fase, né? Já que vocês estão falando de jogo, agora eu vou falar da vida, né? Tô na fase boa, né? Pessoal, olha só. Assim, minhas contribuições é para melhorar o trabalho, não é para dar expor, mas eu sempre gosto de ver vocês ir em frente, entendeu? Aí eu vou fazer primeiro uma pergunta, que vocês podem responder agora à medida que eu for colocando as perguntinhas, vocês podem responder. Quando você fala assim, que o jogo ele não é educativo, eu acho um erro, tá? Porque você está falando de cultura e de lenda, cara. Já é educação, tá bom? Isso é um erro comum. Aqui o pessoal comete esse erro também. TCC não é sobre trabalho acadêmico, tá? O TCC, ele é para você obter o diploma, né? Ele exige que você faça uma melhoria, uma implementação, certo? Tem TCCs, inclusive, que são revisões sistemáticas, eles não chegam nem a produzir um produto, né? A própria produção de um produto, seja ele para o entretenimento, seja ele para o mercado, seja ele lá para sua casa, ele já é, sim, um TCC, tá bom? Inclusive, a gente faz TCC o tempo todo, né, professor? Na casa da gente, quando a gente faz uma modificação, né, que a gente não acha no mercado e faz um aparelho,
Davi que faz muito isso, né? Adaptações. A gente está fazendo TCCs o tempo todo, só para vocês entenderem, né? Que o trabalho de vocês é mais que um TCC, ele traz essa parte. Mas essa parte educativa, as próprias lendas que vocês colocam no trabalho já é isso aí, entendeu? É uma coisa que a gente fala que chama-se função interdisciplinar. Você fez um game para entretenimento, mas ao mesmo tempo coloca informações socioeducativas ali, beleza? Então, esse é um ponto para você que acho que enriquece seu trabalho, entendeu? Se você apontar que a parte de contribuição educativa, lá, lembra da sua justificativa? Dá para botar mais um item lá, que é a difusão da cultura, né, e da educação obediência, né, dentro do universo de jogos, uma coisa que não é comum. Então, isso vai valorizar o seu trabalho, tá bom? Vai deixar ele melhor, mais rico, né? Ponto número 2. Sobre as metodologias, aí a dica, assim, isso aqui não é obrigatório, tá? Isso aqui é extra, beleza? Se você quiser, talvez para o João, para você e para sua colega, publicar o livro do seu TCC, transformar o seu TCC no livro, porque você está falando de desenvolvimento e tal, é interessante você botar um capítulo sobre metodologia ágil, falar do Scrum e tal, entendeu? Para o cara entender o que é uma sprint, porque você já vai direto ao ponto ali, porque a comissão aqui é técnica, a gente sabe o que é. Mas se for botar como livro, você vai ter que explicar essas coisinhas, beleza? Então, que o leitor não vai saber de cara o que é um Scrum, o que é um sprint. Aí a dica é isso, não precisa alterar o TCC por causa disso. Mas eu sei que o Angel gosta de publicar, né? Pode ser que o seu orientador mande vocês anotar essa sugestão aí. Né? Olha lá. Já entendeu o recado. Cadê que eu anotei aqui? Ah, sim, você falou sobre a questão de performance pixel art, é verdade, né? Poderia ter um pouquinho disso no TCC, falar sobre essa questão da performance, né? Sobre a diferença, né? Entre outros jogos, você podia fazer um trechozinho que enriquece o trabalho, um parágrafozinho, nada demais. E assim, na verdade, também você tem que dizer que os computadores hoje, celulares, estão vindo com cada vez mais capacidade, né? Então, talvez, a ideia de usar o Pixel Art é para poder também ter espaço para colocar ainda mais, né, funções, né, isso, mais recursos em tela do que se conseguia antigamente. Então, é um ponto interessante também. E, por último, galera, eu acho que vocês perderam um time bom aí, que o governo paraense em 2024, ele colocou 3 milhões de reais em jogos, né, nos editais aí da Casa da Cultura. Levou pessoas, inclusive, para a BGS com 20 mil reais cada comissão técnica de curso. 20 mil reais para os alunos apresentar os seus jogos na BGS, que é o maior evento de games. Mas sabe por que vocês não sabem disso? Vocês estão fora aí da Bel Jogos. Acho que só o João... Cadê o João? O João está dentro da Bel Jogos, que é o grupo de trabalho que recebe esses editais aí do Pará. É uma comunidade aberta, né? Você tá ainda, João, no GT? Manda aí um ok aí, João Manuel. O João Manuel, eu lembro que ele entrou, eu botei ele nesse grupo, mas vocês dois também tinham que fazer parte, que nem todo mundo consegue ver tudo, né? Então, já que vocês são a equipe, é legal vocês também fazer parte da Bel Jogos, conhecer a Ingrid lá, o Felipe, que eu convidei, mas não puderam estar aqui. Olha lá, o João já sabe o que eu estou falando. E lá eles apresentam no Discord deles muitos editais da área de jogos do Pará. A Bel Jogos é uma comunidade de desenvolvimento de jogos do Pará, cara. Vocês deviam fazer parte, porque eles sabem todos esses editais. Vocês podem botar o joguinho de vocês no mercado aí e ter financiado pelo governo, que o governo do Pará assinou aí um termo de 2024, reconhecendo também o Marco Civil dos Jogos, tá? E o governo federal reconheceu, aí os estados vão dizendo se vão aportar ou não nessa ideia, e o governo de vocês já falou que sim. Então, vocês estão no melhor momento possível. Tem um projeto, vai entrar dinheiro esse ano para esse tipo de projeto, e aí vocês já, né, estão com o barquinho dentro da água já, né? Então agora é remar, tá bom? Então fica essas dicas aí, parabéns, acho que o projeto cumpriu todos os objetivos, gostei dessa crítica do trabalho, aprenderam a usar, né, o Word, né, faluta, não foi? Como é que faz o trabalho acadêmico na BNT, vocês lembram disso, né? Peguei no pé nisso aí, não foi? Isso aí eu lembro. Eu falei, a norma BNT completa já. Aprenderam, né?
Isso aí eu reparei. Falei, olha, aprenderam finalmente. Muito bem, pessoal. Então, parabéns. Vou dar espaço aí para o professor Angel e o outro colega. Obrigada. Só isso. Nada. Obrigado, professor Luiz, pelas contribuições, né, pelas dicas. Já está anotado aqui a dica de publicação do livro, né, para a dupla trabalhar mais um pouquinho. Bom, Luiz, obrigado pela contribuição, pelo aceite convite novamente, tá? Agora eu vou passar a palavra para o professor John Percival, okay, que é professor aqui do campus, que também vai falar sobre as suas possíveis dúvidas e contribuições e questionamentos, tá bom? Professor John Percival, fique à vontade. Bem, pessoal, boa tarde. Bom, eu vi essa apresentação dos nossos colegas lá no evento, né, do FPA. E deu de ver mais ou menos, né, porque eu não me recordo agora se estava bem desenvolvido, só tinha aquela telinha, né, onde o bonequinho andava lá na frente lá da praça lá do Sesc, né, tem aquela estrutura grande lá que eu não sei direito qual é o propósito ali, né, dentro de Óbidos. Aí vocês trazem o trabalho de vocês para apresentar, né? O que eu esperava? Que fosse feita uma demonstração clara de tudo que foi prometido no trabalho. Aí vocês se arriscam em fazer isso ao vivo, né? Eu já até comentei com o Márcio que ele vai fazer uma demonstração. Eu disse, olha, Márcio, a chance de dar problema é extremamente grande. Às vezes está tudo ok no nosso computador, só que acaba dando algum tipo de problema ao vivo, né? Sei lá, eu carreguei várias coisas, aí ó, prejudicou a apresentação de vocês. Eu não sei na visão do professor externo, né? Eu sei mais ou menos como funciona. Eu queria ver algo a mais, era isso que eu estava esperando, né? Demonstração. Então, de repente, se fosse um professor mais rígido, né, com certeza iria penalizar vocês aqui, né? Porque às vezes parece que fica só algo na promessa, né? A gente quer ver algo funcionando. Mas eu sei que vocês fizeram, né? Só tá com esse problema técnico aí, né? Eu espero que o professor Luiz entenda essa situação aí, não prejudique muito na avaliação, né? Outros pontos aqui que eu estava analisando aqui na versão final, por exemplo, no diagrama de classe, né, que mostra lá a representação, né, das classes e tal. O que ficou faltando ali, pessoal, além de melhorar um pouquinho mais a organização lá dos diagramas e os relacionamentos, né, a princípio tá bom. Só que eu acho que dá para deixar ele visualmente mais disposto, assim, organizado, né? Faltou a cardinalidade na questão do diagrama de classe, que vocês não colocaram, tá? No diagrama de atividade, pessoal, faltou lá na versão final, né? Eu não sei se eu tinha falado isso para vocês. Faltou a questão do nó de decisão lá do losango. Se vocês abrirem aí o trabalho de vocês vão ver lá que na lógica, não tem lógica sem tomada de decisão. Eu, pelo menos, não consigo enxergar nenhum tipo de lógica computacional sem esse nó de decisão. Aí fica faltando, eu acho que só inserir lá, né? Por exemplo, tem lá no diagrama de atividade, né? Tem a verificar o estado do jogo, aí parte duas setas, uma para a esquerda e para a direita. Aí fica, né? Não se sabe como vai para um lado e para o outro, né? O que vai acontecer para que vai para um dos dois lados. Então, ficou faltando isso aí nesse diagrama. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A apresentação de vocês eu achei excelente, né? Vocês têm uma qualidade técnica de vender o produto, tanto que vocês ganharam aí a premiação, né? A premiação, pessoal, é o que eu costumo falar para os alunos. O aluno tem que saber vender a ideia. Não adianta a ideia estar perfeita, 100%, mas o aluno não consegue vender essa ideia. E vocês conseguiram vender, por isso que vocês foram premiados no IFPA, né?
Então, eu acho que é só isso aqui. Sim, a questão que o Luiz estava falando aí, né, de possibilidades, né, de mercado. Vocês devem, né, registrar esse produto de vocês aí como registro de software, né, que a gente pode fazer aí no INPI, porque isso é um produto que vocês desenvolveram, né, vocês precisam proteger isso de alguma forma, né, e se vocês tiverem, né, real interesse em fazer isso, eu tenho todo o feeling necessário para fazer isso, né? Aí a gente senta aí com a Angel, né, e com a equipe para a gente fazer esse registro de software, mesmo porque isso aí é um portfólio para o currículo de vocês, né? Tá lá no Lattes lá um registro de software, vai dar para vocês aí uma alavancagem profissional bem interessante aí, tá bom? Aí se for interesse, né, do orientador e da equipe, né, a gente pode sentar e conversar sobre isso aí, é bem tranquilo de fazer, tá bom? E no geral, pessoal, o trabalho de vocês é excelente. Eu gostei muito dessa ideia, né? Ela não está totalmente desenvolvida, obviamente, né? Sei lá, de repente se vocês fizerem um mestrado ou uma especialização, obviamente vocês vão fazer separada, né? Já não vai dar para fazer mais em equipe, né? Mas vocês podem trabalhar junto. Eu acredito que dá para, sei lá, dar andamento nesse projeto de alguma forma, né? Para melhorar mais e enriquecer aí a cultura da região Obdense, né? Porque a gente precisa divulgar a cidade, né? A cidade, ela precisa passar por essa quebra de paradigma que a gente vê. É a minha visão, né? Minha visão de um professor que veio de Belém, que já veio de Santarém, que Óbidos, ela precisa ser enxergada. A gente só enxerga Óbidos por causa do carnaval. Essa que é a grande realidade. Então, vai entrar no período de carnaval e é só nesse momento que Óbidos é reconhecida e conhecida. Então, através desse jogo de vocês, vai dar mais essa alavancagem para o município ter essa visibilidade. Pô, bacana, tem essa lenda, tem essas outras lendas. Os turistas, né, vão ter acesso a isso, né? Então, é algo que vocês precisam dar continuidade, ou numa especialização, ou, olha aí, ó, amanhã sobre o carnaval. Olha, o Afonso está falando algum comentário aí. Carnaval aí. Então vocês precisam dar continuidade, pessoal, a esse projeto, e eu acho que um projeto de mestrado aí, ele pode dar uma finalização bacana aí para levar para as escolas, né, para os alunos jogarem e aprenderem sobre a história da região, que é aprendida aí no ensino, né, fundamental, aí de maneira geral, até no ensino médio, né. Parabéns pelo projeto e sucesso na carreira de vocês. Professor Angel, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Percival, pelas suas contribuições, né? Com certeza o pessoal também já anotou, né, referente às indagações do professor Percival. Bom, então agora nós iremos para a segunda parte, para outra parte, né, da apresentação dos trabalhos, né, aqui da apresentação do trabalho, que é justamente a nossa conversa, né? Eu, professor Percival, e professor Luiz. Aí, professor Luiz, eu vou lhe encaminhar, né? Só dar uma dica para o rapaz aí. O que o Percival falou é muito importante, porque pelo INPE você só vai registrar quando você for lançar o game mesmo, mas nesse processo que você está apresentando em eventos e tal, e tem algum receio, o governo atual, ele mudou as regras de registro, e ele considera software e o gráfico do game ali como registro autoral, tá, cara? Aí você pode fazer de casa esses registros se vocês acharem conveniente pela CBL, tá valendo agora, viu, pessoal? Software você não precisa registrar no INPE mais, você faz tudo online, eu mandei o link aí, e aí você vai ver que o registro autoral inclui código de computador também. E aí o gráfico, igual o João Manuel faz, o João ele participou de um registro meu autoral, não foi, João, do site da Calango? Eu acho que ele lembra, você faz o memorial, né? Coloca no Word lá todas as imagens do game, não tem? Tira print, né? E você manda nesse site aí, vocês conseguem registrar se sentirem acuados nesse sentido, entendeu? Beleza? É mais para agilizar o trabalho de vocês. É mais rápido, Angel. Você faz de hoje para amanhã, se for o caso, entendeu? Porque no INPE você sabe que tem toda aquela
vai e volta, tá? Só para finalizar, beleza. Tá? Eu mandei o link para ti, no teu WhatsApp e no WhatsApp do Percival, tá, pessoal? Para a gente entrar na outra sala. A gente vai sair, aí eu solicito que para nós sairmos, né? O Percival e o John aqui da sala, e depois a gente retorna para dar a nota final, tá bom? Tá, tô indo lá agora. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Os demais fiquem aqui, os alunos, então, fiquem aqui.